Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Porque além de linda, querida, super educada, ela é a minha colega de profissão, Laura, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fazia muito tempo Vamos que a gente brindar. Vamos com kombucha, tintinha, esse reencontro. Eu já quase Boa, tomei né? inteira. A tua já tá quase no final. De maçã verde. Eu amei. Eu não te falei. Kombuchinha de maçã verde. Aqui nós temos um pãozinho de espirulina com molhinho de mostarda e milk. Bem Isso aqui nutri. é só pra você que eu posso servir, entendeu? Eu não esperava mesmo. Só a gente vai gostar, porque acho que É que esse pão de espirulina não é qualquer pessoa, né? depois você prova e você me diz. Tá bom. Tá, fica bem à vontade. Obrigada. Laura, querida, eu te chamei especialmente aqui hoje porque, assim, foi muito do além. Eu tinha uma pessoa pra gravar, a pessoa não pôde, e eu vi uns stories teus, e fazia tempo que eu não tava vendo. E aí você tava falando uma coisa que ressoava muito com o pensamento meu, né, sobre nutrição. Pra quem não sabe, eu e a Laura, eu me formei um pouco antes que você, e depois a gente foi trabalhar na mesma clínica da Mariá, e aí foi que a gente se aproximou um pouquinho mais e tal, e assim, por mais que a gente não tava sempre no mesmo grupo de amigos, né, a gente se conheceu mesmo, acho que por dividir o consultório na clínica, eu sempre gostei de você, assim, sempre tive, sempre te achei muito fofa, querida, e aí eu falei, cara, eu vou chamar a Laura, porque você recentemente, não sei o quão recente, eu não lembro, trouxe, né, abriu que você tava passando por um processo depressivo. E é muito aquela coisa, quem diria, né, a Laura, sempre de bem com a vida, feliz, querida, simpática, Sorriso no rosto. sempre passando por isso. E eu achei muito legal a gente trazer esse tema, você se abrir, né? Porque é uma vulnerabilidade. Eu acho que depois que você se abriu, acho que ajudou muitas pessoas. A gente trazer esse tema e você contar um pouco como foi a tua história, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, ou tem pessoas próximas que passam por isso e muitas vezes julgam, veem de uma maneira diferente, ou querem ajudar, não sabem como. Então acho que é um tema bem legal. E aí eu senti de te chamar, então, pra você contar a sua história, como é que foi. Se você quiser começar a contar do começo, né? Se foi quando você se formou, enfim. O que desencadeou, Então, né? Você sabe? Não tem começo. Quando todo mundo me pergunta, mas quando isso começou? Eu não sei dizer quando isso começou, né? Porque veio uma ponta do iceberg que daí eu realmente caí. Mas quando uma pessoa chega no ponto de depressão, isso é uma visão minha, né? Já tem muitas coisas que estão desencadeando, entende? Que é fator emocional, total, né? Mas chegou num ponto que meu pai reconheceu que eu estava com depressão. Eu tenho um pai psicólogo em casa, né? Inclusive um pai professor que todo mundo adora e ama, né? Inclusive Meu foi Deus. nosso professor. Foi teu professor? Na verdade, ele não foi meu professor, porque como eu tinha feito comércio exterior antes, eu fui pra nutrição, daí eu já tinha feito psicologia em Comex. Mas assim, eu adoro ele porque todos os meus colegas que fizeram, tipo, falam... Sim. Ele foi meu professor, foi Mara. Que legal, né? E assim, ele é teu psicólogo? Ele te acompanha? Não pode. Por ética não pode, né? Imaginei. Bem que eu queria que meu pai fosse meu psicólogo. Jura? Que Sim, legal. porque eu tenho vontade de conhecer a consulta do meu pai. Mas não pode. Mas como é que foi? Foi assim, no ano passado, porque vai fazer um ano. Já fez um ano. Foi em abril do ano passado. Veio muita coisa junto. Eu tive um término de um relacionamento, meu pai pegou Covid, meu pai ficou muito mal. Nossa. E assim, olha que engraçado, vendo na parte sistêmica familiar, o que aconteceu? Quando meu pai teve Covid, ele ficou realmente muito mal. E foi a primeira vez que eu vi meu pai mal, que eu fiquei muito preocupado com ele. E aí, o pai, você bem sabe, né? A filha cuidar de um pai é pesado. Agora, um pai cuidar de uma filha é diferente, né? Na cadeia, digamos, os pais estão preparados. Um filho não está preparado para cuidar de um pai. Então, é um baque muito grande. Para mim, essa foi a ponta do iceberg, entende? Mas, claro, já tinha outras questões antes. E então, ali, depois de que meu pai... Então, eu tive que ser firme, forte, né?
pra ver meu pai se recuperando. Depois que ele se recuperou, deu 2 semanas, eu caí. Nossa. Aí veio, sabe? Aquela sensação de que, ufa, tá tudo bem agora eu posso relaxar, vi ele voltando pro trabalho, daí eu caí. Mas por quê? Porque meu emocional já estava abalado, né? Eu já não estava forte emocionalmente. Aquele baque, eu não estava conseguindo aguentar aquilo, né? Então, foi aí que meu pai começou a dar atenção pra mim e ver que algo estava errado. E quando você fala, eu caí, o que aconteceu exatamente, Laura? Parece que virou uma chave. Essa é a sensação que eu tenho, de que eu não conseguia mais trabalhar, eu não tinha mais a desmotivação. Sim. E existe também na depressão a despersonificação, que é você não se reconhecer mais. Então, literalmente, eu senti que eu virei uma chave, vendo agora, né? Lógico que ali eu não estava vendo, porque é um buraco. Quando você vê, você está dentro do buraco. Mas eu comecei a não querer mais trabalhar, a não ver mais motivos para ir trabalhar, sabe? Desânimo, uma apatia total. Você via no meu rosto uma apatia. Tristeza, acordar triste. E aí... Mas você, hoje entendendo, que nem eu te falei, aquilo foi o ponto do iceberg. Mas já tinham outras questões emocionais que desde o ano passado, anterior, né? Que foi 2020, já estavam me pegando. Entendi. Que pegou bem a época de pandemia ali também, né? Então, assim, então eu tive que tratar em terapia questões até da minha infância, que eu nunca tinha olhado para isso e consegui olhar. Porque é como você falou, é uma ponta do iceberg. Então você teve que mergulhar para ver lá no fundo desse iceberg onde começou a construir essa geleirinha, né? Isso, exatamente. E assim, não é fácil, porque o primeiro passo é você aceitar. Então, assim, quando meu pai viu que eu estava mais em casa, o que começou a acontecer? Eu me atrasar para as coisas, eu esquecer de tudo. E, na verdade, o esquecimento é uma fuga, né? Tu quer esquecer da realidade, tu quer fugir da realidade. Eu queria dormir muito, mas sono excessivo, uma coisa que eu nunca tive. Que o sono é uma fuga também, né? Eu queria ficar na minha cama, eu olhava o celular, assim, virava, tipo, não quero. Então, isso é tudo uma fuga da realidade, de não querer enfrentar a realidade, né? E vai começando a virar uma bola de neve. Porque somos adultos, temos compromissos, né? E aí você não consegue dar conta daquilo, e vem a culpa, vem a frustração e realmente vira uma bola de neve. Baixa autoestima, e daí se Baixa você não quer levantar, porque, né, porque daí tu não deu conta. Motivos. Um dia que tu não dá conta das tuas coisas, já fica triste. Imagina vários dias seguidos, né? Tu começa a se colocar muito pra baixo. E aí que ele olhou, imagine pro meu pai, não foi nada fácil pra ele também. Então eu passei por um processo difícil e ele também passou em seguida, que é ver a filha dele numa depressão, pai psicólogo ainda. Mas né? que privilégio você ter alguém que pôde ver isso antes de talvez ficar ainda pior, né, Laura? Sim. Porque talvez uma pessoa, digamos que seja um pouco mais leiga no assunto do que seu pai, né, que, enfim, trata, né, pessoas com essa doença, né, Não enxergaria. Não enxergaria ou enxergaria de outra forma, de uma forma distorcida, né? Eu penso isso. Cara, e aquelas pessoas que moram sozinhas, que são afastadas da família, é muito importante, às vezes, um olhar de um amigo. Com certeza. Né? Porque a pessoa começa a dar sinais. Eu já não tava mais como eu sempre fui, esse brilho que as pessoas falam. E, na verdade, quando tu sai de casa, tu tenta disfarçar. A gente sempre quer mostrar o nosso melhor saindo de casa, sorriso no rosto, né? Claro. A gente nunca vai imaginar. Ninguém posta uma foto, um stories chorando, lá mal, na pior versão, Isso, né? tu nunca vai aparecer num history triste, né? Eu até, vamos supor, no Instagram, se eu tô triste, eu prefiro nem aparecer. Nem abrir, né? Pra não ficar mais triste ainda. Isso, e assim, não passar, eu gosto de passar a verdade, assim como você, que eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto, tu passa a verdade, eu gosto de passar. Então, cara, se eu não tô legal, eu não vou lá, oi gente, tudo bem? Sim, não consegue, pessoa. né? Não consigo. Eu não consigo também. Eu acho que o meu maior defeito é ou qualidade, transparência, eu sou 100% transparente. E aí, o que aconteceu? Bom, ele falou que eu deveria procurar uma psiquiatra, ele estava me observando. E aí ele falou, olha filha, eu quero que tu procure a doutora Andréia, que é uma psiquiatra, né? Daí quando ele falou, eu juro, me veio um alívio. Tipo assim, agora eu entendi o que eu tenho. Nossa, sabe? Porque eu tava todo dia que eu não conseguia dar conta, aquele sono, me culpando. E eu, cara, o que tá acontecendo comigo? Que entra a questão da despersonificação. Cara, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou essa pessoa, eu preciso reagir. E eu não conseguia reagir.
porque eu já tava num buraco, né? Sim. Então eu não peguei também do início. Quando eu me dei conta, eu já tava ali naquele buraco mesmo. Sim. E aí meu pai falou pra mim, não, fica tranquila, vai atrás do tratamento que vai ficar tudo certo. Então também ele me passou essa confiança. E eu fiquei feliz, tipo assim, não feliz, fiquei tranquila. Que bom, agora eu sei o que eu tenho. Porque tem muita gente que tem medo, né, da palavra depressão. É eu acho que a maioria das pessoas tem medo, tem preconceito, é um tabu. Não são todos os pais que encorajam os filhos a fazer um tratamento medicamentoso, muito pelo contrário. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que os pais falaram, não toma esse negócio, não, porque você não tá louca. Enfim, é uma coisa que graças a Deus a nossa geração já tá mais bem resolvida com isso. Acredito que essa nova geração que tá vindo também, mas uma geração antes da nossa e até mesmo a dos nossos pais, via isso muito como um tabu, como uma coisa ruim, como tipo, você não pode falar que você vai em psiquiatra, você não pode falar, meu Deus, vão te achar louco, vão te achar, você é menos. E nossa, que pensamento atrasado, porque isso justamente vai te deixar pior, né? Então, é muito bom ele ter se encorajado nesse sentido. Conheço pessoas que os pais encorajaram o contrário. Não veja, não olhe pra isso, sabe? Tipo, enfim. E também legal você trazer essa questão dessa diferença, no que ele notou em você, porque muitas pessoas não sabem diferenciar, tô passando por uma fase ruim, né, de uma depressão mesmo. Então tem sinais. A depressão, de fato, você para de ter vontade de viver, é o começo, assim, né, não quero levantar. Aí não quero fazer nada, começa a esquecer, daqui a pouco você não quer tomar banho, porque você não. Algumas pessoas, né? Sim. Não quer. Porque você se deixa de lado. Exato. Né? É um processo destrutivo. Eu vou te dar até um exemplo. Que daí, essa palavra que o meu pai que falou, a gente fez uma live juntos falando sobre no Setembro Amarelo, e a gente falou, e ele disse a palavra despersonificação. E é exatamente isso, porque eu comecei a tomar Coca-Cola. E assim, não tô falando que a Coca-Cola, né, não pode, a gente sabe que tudo na vida é um equilíbrio, não entro nessa questão, mas eu nunca gostei da Coca-Cola, nunca. Eu nunca fui, entendeu? Eu comecei a comer pacote de passatempo, vamos supor. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nem posso, eu tenho restrição do glúten realmente. Porque realmente, tipo assim, tá, tudo fácil. Então você começa a se deixar de lado, é um processo muito autodestrutivo. Sabe? E aí, já tô aqui mesmo. E eu acho que essas fugas e essas não vontades de fazer as coisas é porque acho que você tá tanto na dor que, tipo, você fica, por que eu vou me cuidar? Por que eu vou me cuidar? Você começa a perder as razões, assim, isso. né? E claro que por ser da área da saúde a gente se cobra mais ainda. Muito. É assim, cara, mas como assim? Eu sou nutricionista, olha o que eu tô fazendo comigo, mas eu não tô conseguindo. Realmente, quando chega no ponto do diagnóstico depressão, você não tá nada legal, sabe? Claro! Então, assim, já passou por muitos estágios até ter o diagnóstico, né? E o mais importante que eu falo pra todo mundo é aceitar. É o primeiro passo, aceitação. Tá, agora eu entendi o que eu tenho, agora eu vou tratar isso, porque eu quero melhorar, né? Todo mundo quer estar melhor, quer voltar pro seu antes, né? E na verdade, não é voltar pro seu antes, que é uma outra coisa que eu aprendi. Porque o seu antes não estava sendo bom. Legal, né? É uma nova versão de si mesmo, claro, né? Filtrando algumas coisas que te faziam bem. Mas é uma outra versão realmente. Então, a Laura de um ano atrás para a Laura de hoje é uma outra Laura, sabe? E isso me tornou mais forte. Então, várias pessoas se abriram comigo, realmente. Eu não estava nem esperando. Eu divulguei ali o vídeo no Instagram mesmo. Assim, não imaginava a repercussão que daria e quantas pessoas se abririam comigo. Eu recebi muitos directs ali de textos, sabe? E o que eu falava para algumas pessoas, e até hoje eu recebo, tá? E provavelmente vai receber mais depois. E o que eu falo é que, cara, vai dar tudo certo. Só que confia no tratamento e confia nos profissionais que estão te acompanhando. E você tem que ter empatia com esses profissionais. Então, eu fui em 3 psicólogos diferentes. Até, né, uma delas eu me adaptei, uma delas eu tive muita empatia. E aí eu segui o tratamento com ela. Então é legal você também
ver alguns profissionais e Não ver onde desistir você... também. Não desistir, exato, não desistir. Porque eu fui em uma, não tive muito aquela conexão. No outro, na terceira, opa, gostei muito. Nossa, eu acho que isso é muito importante. Primeiro, buscar ajuda, né? No teu caso, que bom que seu pai viu, então a ajuda já veio, assim, você não precisou ir buscar nesse sentido de o que eu tenho. Então teu pai já meio que estava te direcionando, mas você foi e buscou ajuda. Aceitar, né? Beleza, eu tenho isso. E não se identificou com aquele profissional, não desiste de você, do tratamento e de se curar. Tenta, porque é difícil quem de cara, assim, vai. Eu conheço algumas pessoas que tiveram e elas tiveram que passar por alguns, outras que desistiram de ter um acompanhamento, por exemplo, terapêutico, porque tiveram más experiências com psicólogos e aí hoje em dia só tomam remédio. A gente sabe o quanto é importante o acompanhamento de um psicólogo, né? Porque o remédio, querendo ou não, ele vai estar ali mascarando que precisa por um momento para você conseguir se reerguer e fazer terapia e mergulhar nessa fundo aí do iceberg, né? Então, isso é muito importante também. Acho que aceitação, saber que você tem, primeira coisa, ufa, tirou um peso. Aceita! Né? Aceita, e por isso que a gente tá falando disso, né, nesse episódio, que por isso que as pessoas vieram se abrir com você. Você se mostrou vulnerável, você se aceitou e falou para as pessoas: "Ei, tá tudo bem, eu tenho". Porque se tu for olhar, eu até fiquei muito afastada no passado de rede social, Instagram. E por quê? Porque tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Então eu acho que o vídeo deu tanta repercussão realmente, porque, cara, eu abri uma fragilidade que muitos aí passam. Então isso me tornou mais forte, porque eu entendo que, né, foi um ato corajoso. Não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu gosto muito de falar, porque eu sei que eu vou estar ajudando várias pessoas. E eu gosto de mostrar que, olha, eu sou da área da saúde, porque a gente se cobra demais. Eu sou da área de saúde e eu tomei um antidepressivo e tá tudo bem, hoje não tô mais tomando. E se tivesse tomando também, se fosse necessário, estaria tomando. Porque a gente tem muito essa de não querer se medicar de jeito nenhum. Mas e se cobrar, né, de tipo, meu Deus, o que eu posso fazer até... Por exemplo, eu não passei por uma depressão, mas eu já tive outros episódios em que minha saúde ficou fragilizada, com uma infecção renal, com, enfim, outras questões. E eu falava, o que eu tô errando? Eu como certinho, eu tomo os meus suplementos. Não, calma, eu tenho que ter alguma coisa. Eu achava que a nutrição ia salvar tudo, era a resposta pra tudo. E graças a Deus eu ainda tava na faculdade, quando eu me dei conta de que a nutrição não é tudo. A gente precisa, principalmente, de ter uma cabeça legal para que os próprios suplementos, alimentos, suas práticas do dia a dia consigam ter efeito, né? E eu vou te falar, eu me arrependo de não ter começado terapia antes, sabe? Eu falo pra todo mundo, olha, juro, de gritar pro mundo, todo mundo precisa de terapia, porque todo mundo tem questões emocionais para serem resolvidas. Isso que tu falou é muito importante da nutrição, porque eu sempre vi a nutrição assim também, como que vai me salvar. E claro, a nutrição, a gente sabe que o intestino equilibrado ajuda muito numa depressão. Total. Mas quando você já está ali naquele fundo do poço, você precisa aceitar que é um trabalho multidisciplinar, né? Que você tem que olhar muito naquele momento para questões emocionais, para daí voltar a se alimentar melhor. Porque naquele buraco tu não quer se alimentar melhor, tu não quer saber de probiótico, tu não quer saber disso. E eu acho que é importante sim, né? Vamos puxar aí pro nosso lado. A gente estuda para isso, como a nutrição pode ajudar numa depressão, mas não vai salvar. Isso, não é só isso, é tudo, é o trabalho multidisciplinar envolvido, né? Total, em todos os casos. Em todos os casos, em todas as doenças, exato. E assim, uma outra questão que tu falou ali da medicação, quanto mais cedo a pessoa aceita que ela tá, porque a gente tem medo de se medicar, de não querer terminar, é mais fácil ela aceitar, mais rápido, porque mais rápido ela tem chance de tirar a medicação, né? Porque se você ficar no negacionismo por muito tempo, cara, isso vai se prolongar e pode piorar e você vai depender de mais de um tipo de medicação. Com certeza. Então você está prolongando algo, adiando um sofrimento, né? Exatamente. Então é super importante aceitar e seguir o tratamento e entender que isso é necessário. Hoje eu vejo o quanto era necessário. Sabe? Hoje eu vejo o quão mais forte eu sou. E vai ser muito difícil, espero eu, graças a Deus, de recair numa depressão, porque você já começa a entender os sinais.
né? Sim, e você tá mantendo acompanhamento terapêutico. Então, você começou quando você descobriu. Isso, Você eu tava comecei já na psicóloga e na psiquiatra, Mas né? a primeira vez foi quando tu descobriu. Isso, eu descobri em abril, finalzinho de abril. E daí que tu começou a ir? Daí eu comecei a ir nas duas, já comecei a medicação. Importante salientar que a maioria dos antidepressivos, nos primeiros 10 dias, tu dá uma baixada. É normal essa caída, mas logo tu vai dar uma erguida, porque eu fiquei nos primeiros 10 dias pior. Dá uma ansiedade, enfim, é normal. Ter duas crises de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida, nem sabia o que era uma crise de ansiedade, né? Então, aí depois disso, eu fiquei com acompanhamento psiquiátrico mensal e psicóloga semanal. Aí a partir de dezembro a gente passou. Psiquiatra a cada 3 meses e a psicóloga quinzenal. Legal. Né? Mas olha, foram muitas sessões, foram muitas coisas vistas. Por isso que eu falo, não é uma coisa só, quando perguntam. É muitas questões. Não, com certeza. E eu acho que também é muito individual, muito particular, como cada um vai tá manifestando a depressão, como cada corpo vai reagir e qual medicamento também vai ser utilizado, por quanto tempo, se vai ser combinação. E tem vários diagnósticos. Às vezes você acha que você tá, por exemplo, numa depressão e na verdade você tem uma depressão bipolar, né? Que é um tratamento completamente diferente e é um tratamento que talvez você tenha que tomar pro resto da vida, né? São coisas, então é importante você ir buscar ajuda. Acho que isso é o mais importante. E continuar nisso, assim, né? E, por exemplo, eu tinha muito, ai meu Deus, esse remédio tá acabando com a minha microbiota ou isso, aquilo. Gente, aí você usa a nutrição justamente para equilibrar essa outra coisa que você tá precisando. Isso. Que no momento você tá precisando, né? Isso. E não ficar nessa, ai que saco, eu tenho que tomar isso. Se é necessário, né? E aí falou, cada corpo reage de uma forma. Eu cheguei num peso que eu nunca tinha chego, mas eu emagreci muito. Era patológico. Eu fiquei muito, olha... só que engraçado, eu comecei a ter uma dismorfia corporal, porque eu me olhava no espelho e eu queria mais. Eu não me achava magra. Hoje, olhando nas fotos... Você começou meio que você teve uma depressão, e aí você parou de comer pela depressão, apatia total, e aí você meio que estava desenvolvendo uma anorexia, foi isso? Total, assim, total. Porque assim, apesar de que quando eu comia coisas mais erradas, digamos, né? O que não era do meu habitual... Era muito pouco, porque em 2 semanas eu perdi muito peso. Eu tinha muito sono, então basicamente eu ficava na cama, eu não tinha vontade de comer, de preparar meu alimento, enfim. Então, mas eu já estava vindo nesse processo de emagrecimento já de um tempo, inconscientemente, né? E aí chegou num estado que é extremamente patológico. Hoje eu olho, assim, hoje eu vejo, mas ali no ano passado, né? Para o diagnóstico, eu me olhava no espelho e eu não me achava. Todo mundo falando, Laura, tu tá muito magra, tu não pode emagrecer tanto, teu rosto assim, assado. Eu, magra? Nossa, não tô. E eu começava a me botar defeito, eu olhava na frente do espelho, mas da onde tu tá me achando magra? Sabe? Então eu tive essa já em tratamento? Corporal. Não, ainda não estava em tratamento. Não estava. Aí depois que ali por junho, julho, que eu tava uns 2 meses já com tratamento, aí que eu comecei a entender. Realmente preciso ganhar um pouco de peso. Mas eu realmente olhava no espelho e falava assim, mas magra, de onde eu preciso? Pra mim eu precisava mais. Mas tu chegou a fazer alguma coisa, tipo restrição de alimentação, aumentar a atividade física, bulimia, alguma coisa assim? A atividade física era meu escape. Olha que engraçado. Na depressão, o teu sono ele fica muito alterado. Sim. Então, por quê? Porque a tua cabeça, por mais que quando você está acordada, a tua cabeça não para. Porque tu tá se culpando, tu tá pensando tudo que tinha pra fazer e tu não fez, tu tá se destruindo. A tua cabeça fica tipo... Essa sensação que eu tenho e que eu lembro é como se ela ficasse assim. Muita coisa passando na minha cabeça e eu não conseguindo sair do lugar. E o que acontecia? Eu dormia daí às vezes o dia inteiro, ou vamos supor que eu às vezes ia trabalhar, e aí voltava aquele sono, eu acordava, então ficou totalmente desregulado. 5 horas da manhã eu estava acordada, 6 horas da manhã eu treinava, eu ia pro treino. Sem comer mesmo. Você tava com um chicote atrás de você, tipo, o tempo todo, né? Era uma autocobrança muito excessiva. Eu ia pro treino, fazia o treino, voltava, dormia.
sabe? Só que eu não faltava o treino, não faltava. Se era pra ir virada, porque foi o meu escape também. Entendi. Então eu tinha minhas fugas eram o sono excessivo, a atividade física que eu não deixei de lado. Então até quem fazia atividade física comigo não entendia. Você tava lá às 5 da manhã, porque eu tava lá empenhada, só que muita gente ali não imaginava que eu tava virada, que eu fui sem comer, sabe? Então tem essas questões aí. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. O quão afastada você estava de uma crença espiritual, de uma religiosidade, de um algo a mais? Porque eu vejo que a depressão, ela tá muito relacionada com essa nossa falta de conexão, com essa nossa falta de sentido na vida. Tipo, por que eu tô aqui? Tipo, né? É um sofrimento tão grande. E eu acho que quando a gente tem essa parte espiritual um pouco mais trabalhada, um pouco mais conectada, isso te dá uma força, isso te dá um aporte. Como é que é isso? Cara, você falou tudo. Tava 100% afastada. Que foi uma das coisas que eu até falei no vídeo. Como que tava a minha parte espiritual? Não tava. E você tinha isso antes Já, ou nunca teve? Eu sempre gostei muito da parte espírita. Sempre, até por conta do meu avô, enfim. Que ele me ensinou muita coisa. Mas eu já tinha frequentado um centro espírita em 2017, mas não era aquela coisa, sabe, com frequência, né? E eu nunca tinha estudado a fundo, enfim. Quando eu entrei na depressão, e eu sempre ficava adiando aquilo. Em 2017 eu frequentei, em 2018 já não fui mais. Eu sempre falava, eu tenho que voltar, eu tenho que frequentar aquela coisa, mas sempre deixando isso de lado. Como se não fosse uma prioridade, que hoje eu vejo que é uma prioridade. Uma fuga também, né? Exato, você sempre não queria ver algumas coisas, talvez, lidar com algumas coisas que... Lidar com algumas coisas. Até mesmo, tanto na terapia quanto na espiritualidade, você desperta, né? Você traz luz para as suas sombras. Então você acaba vendo coisas que são desconfortáveis. Você mexe nos buracos. Né? Em dores. Então eu voltei a frequentar um centro, né? Que eu adoro, até vou toda semana. E aí isso me fortificou muito. Até eu tive um início de recaída, né? Meses depois. Mas não recaí. Porque eu já estava muito mais forte espiritualmente, muito mais forte em questão de terapia. Mas eu comecei a ter os sinais, né? E até porque foi bem perto da retirada de medicação também, que é normal. Mas não foi suficiente, entende? Para me deixar abalar. Porque eu senti que essa parte espiritual me ajudou muito. Muito fortalecida. Independente da religião, a gente tem que acreditar em alguma coisa, ver sentido e tudo isso. Sentido na vida, né? Porque senão fica realmente muito sofrido. Eu falei no último episódio com a Rê sobre isso, assim, quando você não acredita em nada, você acha que a vida é isso aqui, deu, fica muito pesado, porque tu tem que realizar tudo aqui. Tu tem que ser super bem sucedida, você tem que deixar coisa pros teus filhos, você tem que ter filhos, você tem que casar, você tem que ser bonita, porque, meu Deus, é só isso aqui que existe, entendeu? Isso é tudo... Fica muito pesada a vida, fica muito... E por mais que tu tenha uma criança, se você tá afastado disso, você pode até acreditar, mas você não sente, é difícil viver. E a gente quer ser super poderosa, né? O tempo inteiro. Isso que tu falou é muito importante, porque na terapia eu vi que eu não preciso ser a mulher super poderosa, né? Que eu sou a Laura profissional, mas eu também tenho minha parte pessoal, eu tenho minhas fragilidades e que tá tudo bem. Porque o que eu sempre quis? Mostrar que eu sou forte o tempo inteiro, sabe? Eu sempre fui a pessoa de querer abraçar o mundo e calma, vem que tá tudo certo, eu dou conta, eu dou conta. Mas chega num ponto que você não dá conta, né? E pedir ajuda tá tudo bem, mas eu sempre fui a pessoa de me mostrar, o que tem muitas pessoas que são assim também, de mostrar que tá tudo certo, vida que segue, né? Então, na terapia eu entendi até que isso vem de uma questão de infância, essa cobrança excessiva. E muita gente vai se identificar, porque nós somos em 3 irmãs, né? E eu sou a mais nova. E eu sempre fui na escola a menina nota 9, 10. 9, 10, 8, 9, 10. E eu sempre cresci escutando minha mãe falando assim, essa aí eu nem me preocupo. Sabe, quando vai ver os familiares, como é que estão na escola? Mas a Laura eu nem me preocupo. Eu cresci escutando isso, sabe? E ficou. E aí, quando a gente se forma, vem o mercado de trabalho, né? Você erra. Todo mundo erra, né? Ainda mais no início. E aí, o que acontece? Eu não aceitava eu errar, sabe? Então, assim, por mais que a pessoa que estava na minha frente, às vezes, nem imaginasse que eu estava errando, eu guardava isso pra mim e falava, como é que tu errou? Mas como assim? Me cobrava, não pode errar, sabe? Aquela coisa de, tipo, dar um tapa em si mesma.
E aí eu entendi que essa minha autocobrança vem disso. Porque você não queria preocupar sua mãe, então toda vez que você errava, você achava que talvez você ia preocupar ela? Não, na questão de, tipo, eu sempre fui a criança realmente 9, 10, 9, 10, entendi. sabe? Então eu cresci escutando isso, então eu achei que eu saindo, né? Automaticamente você nunca mais ia errar, você sempre ia ser 9, 10 em tudo. Eu sempre ia ser 9, 10. Entendi. Sabe? Então assim, eu tenho que ser a 9, 10. Eu não tinha noção como é que é errar. E aí vem a frustração. Então, muito da minha depressão é da frustração. É de eu não aceitar que eu erro. Que eu sou um ser humano, né? Que eu não sou a mulher super poderosa e tá tudo bem, sabe? Porque a gente quer vestir uma capa e mostrar pra todo mundo que tá tudo certo. E não é bem assim, né? Que não existe, e que ninguém é assim. E que ninguém é assim. E é tão leve quando tira, né? Quando você tira e fala, nossa, eu não preciso, eu vou continuar sendo incrível mesmo se eu errar, eu vou continuar sendo maravilhosa e tudo isso, mesmo se eu errar. E tá tudo bem, né? Você pedir ajuda também, que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Isso é tão libertador. Né? E é uma autoconfiança também. Não, peraí, eu vou consultar aqui, eu não sei a resposta, mas eu vou te voltar, né? Isso, com exatamente, ela. Mas no começo, realmente, até por a gente ser muito insegura no começo, tá começando aquela coisa e tal, você não quer passar isso pra outra pessoa, mas aí você acaba passando por tabela, porque é muito mais maduro você falar, olha, eu vou ver e depois eu respondo. Sabe o que é? A gente tem que aprender a dizer não. Na vida, assim, eu sempre fui uma pessoa que por querer abraçar tudo, eu dizia muito sim para os outros e não para mim, né? E isso, o que acontece? Você começa até a baixar a tua autoestima. Porque, cara, total. tem coisas que tu não sabe que meu Deus, eu não deveria estar aceitando, mas eu vou aceitar para agradar, eu vou aceitar, né? Então, assim, o outro é mais importante que eu. Exato. É isso que você tá fazendo. Isso mesmo. Né? Tipo, e aí, assim, é uma frase que eu até li esses dias. Tá, você vai viver ou você vai agradar? Entende? Você viver com seus princípios ou você quer agradar os outros? Né? Então, eu aprendi muito no processo terapêutico a dizer não. A entender os meus limites. Né? A entender, assim, a dosar minha energia. Tem coisas que, cara, eu não posso colocar muita energia, senão eu vou ficar sem energia pra cá. Eu não posso olhar muito pra vida dos outros, querer cuidar tanto, vamos supor, da minha família, senão não vai sobrar tempo pra minha vida. Não vai sobrar energia pra olhar pra mim. Nossa, me relaciono muito com isso que você falou, assim, e porque às vezes esse não que a gente tem que falar, nos olhos das outras pessoas pode parecer, elas não vão entender, né? Mas pra você precisa fazer aquilo, porque senão a sua vida não vai continuar, a sua vida não vai ir bem. Beleza, eu posso fazer isso agora, por você, enfim, mas o quanto disso vai repercutir depois pra minha vida, né? Então, é uma linha bem tênue, é delicado, entre você também não se autocobrar, nossa, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa ruim, por que eu não posso fazer isso? Não, mas é que se eu fizer isso, é como você falou, vai pesar demais depois na minha vida, né? Isso. A gente precisa ser um pouco egoísta, na verdade. É que a palavra egoísta é ruim, mas você também não pode, claro, esquecer de todo mundo, não ajudar, é diferente. Mas para muitas questões você tem que dar uma segurada. Eu acho que assim, existe o egoísmo e existe eu acho que assim, é uma coisa de, sei lá, de respeito consigo mesmo. Sabe? Que é diferente de eu não tô nem aí pro outro, né? Isso. Eu dizer não pra você não quer dizer que eu não tô nem aí. Não quer dizer que eu não ligo, que eu não me importo, E as pessoas levam muito pra esse lado. Uma ou duas coisas que você nega ou que não faz. Não, eu vou continuar te amando, eu vou continuar aqui pra te ajudar, eu vou estar sempre aqui. Mas calma, tem um limite e hoje, enfim, esse limite... Não, é estabelecer limites, né? Isso. E cada vez que você se conhece mais, né? Cada vez que você mergulha no autoconhecimento, que daí engloba a espiritualidade, o processo terapêutico, mais você mais você reconhece esses limites. Sim. Né? Mais você continua sendo, entendendo que vale a pena ser egoísta, no bom sentido da palavra, e mais você evolui também. Sim, né? Sim, com certeza. Porque aí você tá guardando mais energia pra si mesmo, né? Pra sua vida. Exatamente. Né? E como é que você tá hoje, Laura? Tipo, em relação a tudo isso que você viveu, do teu tratamento, como é que você tá? Tô muito bem. Assim, eu tô... A sensação que eu tenho é de verdade, que eu sou uma outra pessoa. O meu processo de amadurecimento
de um ano é uma coisa que eu não tive por anos, entende? Foi muita evolução de um ano pra cá, muitas questões doloridas que eu tive que olhar, né? Não foi um processo fácil. Nossa, seria muito bonito eu chegar aqui e falar, ai, tomara. Não, foi um processo muito difícil. Né? Eu decepcionei várias pessoas também nesse período. Eu tive que abandonar alguns pacientes, eu tive que expor isso para eles, que não foi nada fácil também. Muitos entenderam, né? Então não foi fácil para mim. Mas hoje eu sei que eu sou uma profissional melhor, uma pessoa melhor, eu sou uma tia melhor, uma irmã melhor, uma filha melhor, né? Porque eu olhei para muitas questões que realmente me atrapalhavam, né? Então eu tô muito bem, tô sem medicação. Ai, que legal. Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que, né... E se você precisasse voltar, você voltaria? Voltaria. Tem pessoas que ficam 2 anos com uma medicação, tem pessoas que ficam... no meu caso, deu 6 meses e meio. Mas cada pessoa é uma pessoa. A gente não tem que se cobrar também pelo tempo. E até a gravidade da situação, né? A gente sabe que tem depressão que leva a suicídio, também pensamentos suicidas e tudo mais, né? E eu tive apoio. E você teve eu tive muito E uma apoio. pessoa que reconheceu isso... Eu não vou dizer no começo, porque você, né, já tava muito mal, mas assim, alguém reconheceu. Então, realmente, às vezes, alguém de fora precisa vir e te tirar dali. Eu não sei se tu acompanhou que a Laura Nesteruk, ela abriu da depressão dela, você viu? Não vi. Bafão? Ela abriu recentemente, pelo menos eu descobri recentemente, que ela teve uma depressão, ela já tinha, acho que uma carta, ela já tinha tudo organizado, não sei se era uma carta ou se ela tinha já tudo organizado pra quem que ela ia deixar tudo. Tipo assim, não, essa pessoa, ela vai sofrer, né, que ela tava pensando em se matar, mas eu vou deixar isso aqui pra ela. Meu marido, ele vai sofrer, mas ele vai aprender com isso, ele vai se fortalecer. E, tipo, ela já tinha tudo programado. Tipo, pra isso, assim, ela desenvolveu a depressão dela porque ela era alcoólatra, sabia disso? Não. Também não, bafo, né? Não, chocada. E aí que a gente fala, uma pessoa da área da saúde, nutricionista, extremamente disciplinada, alto astral, super trabalhadora, produtiva, ela era alcoólatra. Ela, tipo assim, é bem legal pesquisar depois. Tem podcasts com ela pra saber, mas assim... E ela, você que se drogava, fumava, e tipo, a gente nunca imaginava isso, entendeu? Verdade. Nunca. E aí ela fala que daí quando ela começou a tratar o alcoolismo, ela parou de beber e aí veio a depressão. Porque a bebida era o quê? Era uma fuga. Era uma baita de uma fuga, né? É legal as pessoas virem falar sobre isso, e aí no caso dela, teve que fazer um tratamento bem mais rigoroso, digamos assim, sei lá. Ela teve que ir pra fora fazer o tratamento, porque... Então como você falou, cada caso é um caso. Não é porque você é da área da saúde, não é porque você tá vulnerável a isso. Todo mundo tem questão. Nasceu, tu vai ter um trauma, tu vai ter questão, né? E na minha família é muito forte a depressão. É bem genético. Por parte de pai, tem várias pessoas da minha família que têm o histórico depressivo. Então, essa parte genética, a gente já tem uma propensão. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento para isso. Né? Não que todo mundo que tá ali vai desenvolver, não. Mas quando começa já a dar esses sinais, já é uma coisa que tem que se atentar, ainda mais quando tem um histórico muito forte. Sim, né? Você sabe que acho que eu nunca falei isso, mas quando eu comecei a terapia, foi um momento em que eu também andava meio pra baixo, meio tristonha, não tava entendendo por quê, porque aí vai. Meu Deus, minha vida é maravilhosa, eu tenho tudo, eu tenho... Por que eu tô assim? Porém, eu tava sem vontade de nada, e chorando, e meio pra baixo. E eu tenho muito, muito, muito forte na minha família histórico de bipolaridade. Então, eu tinha muito medo também. E era medo a palavra, assim, tipo, meu Deus, eu tô mal, eu tô triste aqui, eu vou ter depressão, vou desenvolver depressão, vou desenvolver um quadro assim. E aí eu fui buscar terapia e eu fui pra me espiritualizar, porque eu tava sofrendo tanto também, porque eu sou católica, já falei isso em outros podcasts, fui criada nessa religião e legal, só que eu não tinha uma conexão forte, sabe? Que nem eu. Não tinha uma conexão forte, então pra mim o mundo era isso, existe um Deus, mas sei lá onde é que ele tá, sabe? Então... era isso, então era muito difícil eu ter que ser tudo, sabe? Tava passando numa fase da minha vida que eu tinha me formado em comércio exterior, tava seguindo nutrição, mas eu achava que nutrição não ia dar dinheiro, então eu tinha que começar a trabalhar em comércio exterior, mas eu gostava de nutrição.
Então eu tava naquela, enfim, e aí o mundo é só isso, sabe? E aí fui pra terapia. E aí eu fui mergulhar, fui me conhecer, fui me espiritualizar, E aí eu vi que, tipo, sim, eu tenho essa probabilidade, mas também que não vai ser uma coisa que vai me definir. Isso. Que existem meios, que é epigenética, né? Que existem meios que a gente pode contornar e essa situação. Mas é muito importante a gente ficar atento, porque talvez se eu não tivesse medo de desenvolver depressão, eu também não ia buscar ajuda. Exato. Né? E é legal a gente falar aqui do processo terapêutico, que muita gente tem medo de terapia, que acha que terapia é só quando você tem problema. Na verdade, não é quando você tem problema. Terapia é autoconhecimento. Sim. É você saber lidar mais e mais com as suas fraquezas, né? É você se desenvolver cada vez mais, você vai melhorar no teu trabalho, você vai melhorar nas suas relações. Então, muita gente acha que começar a terapia é só porque quando você tem um problema difícil para lidar. Não, né? É quando você quer se conhecer mais, né? Por isso que eu falo, todo mundo tem que fazer terapia. E não é um processo também fácil, é um processo doloroso, mas necessário. A gente vai ouvir às vezes que a gente não quer, vai olhar para pontos que a gente não, né? Que dói. Sim. Mas e agora me veio até esse negócio, né? Que a gente fala muito da importância de fazer terapia, só que, claro, né? Existem terapias até, é como você falou, você fazia semanalmente, eu cheguei a um ponto eu também, fazia semanalmente, enfim, faço até hoje, né? Mas mais espaçado. E tem momentos que você vai fazer mais perto, e aí a vida é um orar e vigiar o tempo todo, é como você falou, pode ser que eu venha ter uma recaída, mas eu já tô mais consciente, é orar e vigiar o tempo todo. Você acha que se você se largar agora, parar de se espiritualizar, voltar, vai cair de novo, orar e vigiar todo santo dia. Muitas pessoas falam que é caro, imagina, manter toda semana e tal. Só que existem também, né? Eu acho que se você quer, tem como tu procurar. Não gostei desse, o do plano não é legal e tal. Vai para tenta outro. Na própria universidade tem programas super legais que eu acho que não cobram, né? Que você pode fazer. Então, buscar de alguma forma, nem que seja, vou começar a ler um livro, para me entender melhor, vou começar a buscar a minha história, enfim. Isso, né? Concordo contigo. E entra também, claro, pagar um psicólogo semanal, às vezes, para algumas pessoas realmente pesa. O que eu dou de sugestão, às vezes, é começar um quinzenal, né? Porque já é um passo. Sim. Mas também tem a questão de prioridades, que eu sei que algumas pessoas têm a possibilidade, mas não colocam isso como prioridade. Total. Né? Eu acho que muitas pessoas que eu conheço, e assim, tem pessoas que eu conheço que falam, eu não quero olhar para as minhas dores. Dói muito, eu prefiro ficar aqui embotado com um remédio e tal, do que olhar para mim. Só que não vai parar de tomar remédio, vai ter assim. Não vai evoluir. Né? Mas assim, é uma escolha também. Isso. O que eu, Laura, gosto é de estar no desconforto, porque eu evoluo muito no desconforto, né? Então, claro, eu acho que todo ser humano, a gente tá aqui para evoluir. É isso que não entra na minha cabeça uma pessoa não olhar para suas dores, não querer olhar, porque na verdade você tem que olhar para evoluir. É o nosso propósito de estar aqui e não levar nada daqui, né? Concordo. Você se conhecer cada vez mais e curar suas dores, você olhar para isso. Mas enfim, né? Então assim, eu acho que a gente tem que estar num desconforto, porque o desconforto ele te faz você ter orgulho de si mesmo. Vou dar um exemplo. Hoje 6 horas da manhã lá no Morro do Careca, 9 graus, eu acordei, olhei pro relógio e pensei, nossa, tá muito frio. Ai, será que eu vou? Não sei, tá tão bom aqui na minha cama. Não preciso. Ai, mas eu vou. Porque eu sabia que eu precisava dessa vozinha contra, né? Fui. Quando eu voltei, ou seja, momento de desconforto. Quando eu voltei, opa, conseguiu, foi parabéns. Então, assim, fiquei orgulhosa de mim mesma que eu fui. Sim. Então, esse é um exemplo, porque quando a gente tá no desconforto, a gente tá evoluindo e a gente começa a ficar mais orgulhoso de si mesmo. Se tá no teu conforto, teu cérebro busca conforto. Então, assim, ele já tá acostumado, ele vai buscar um lugarzinho. E não tem ganho. Porque já é conhecido. Isso, exato. Né? Exatamente. Mas é importante dizer que realmente não é pra achar que vai ser um processo gostosinho. Então, às vezes, você vai chorar bastante. Isso. Você vai olhar, putz, eu sou isso.
beleza, que bom que agora eu sei. Quantos anos eu tava vivendo sem saber e só repetindo? Isso. Né? E a questão ali que eu te falei do sono, que é uma fuga, entra muito essa questão do cérebro, que até minha psicóloga explicou. Ela falou, Áurea, sempre que tu olhar pra tua cama, naquele período que a menina tava mal, ela falou, olha pra tua... Entenda que ela é só pra tu dormir, acordar e acabou. Se tu ficar olhando muito, teu cérebro vai ficar, eu quero, porque ele gosta do conforto, ele tá acostumado, ele vai te levar para aquilo, mas tenta não olhar muito para isso, né? É uma fuga, não olha para tua fuga, olha para outro lado, né? Então isso é bem legal, importante. uma dica bem legal, né? E agora voltando um pouquinho, porque eu achei muito interessante uma coisa que eu não sabia, que foi essa questão dismórfica que você teve, né, ali no processo de depressão. E eu acho muito importante as pessoas que às vezes elas têm algum distúrbio alimentar olhar também para se não tem uma depressão associada. Porque eu tenho muitos pacientes que cursaram ou antes ou depois um distúrbio alimentar e uma depressão. Então, na minha juventude eu tive compulsão alimentar, mas compulsão de tipo, eu comia o mundo, aí eu falava, não, vou acabar com isso, e daí jogava comida no lixo e depois ia lá comer. Tive uma, assim, então assim, ela teve isso, tratou, beleza, aí veio outra questão e tal, aí veio bulimia, aí depois, e acaba na depressão. Porque, na verdade, todo distúrbio mental, ele vai ter uma raiz muito parecida. Eu acho que o distúrbio, ele é uma coisa, e daí ele pode ir para pode se enraizar para várias vertentes, assim. Claro, não sou nenhuma especialista da área, mas é a minha visão sobre isso e da minha prática clínica também, acompanhando esses pacientes. Eu tenho que estudar muito sobre processos mentais mesmo, e a gente vê que, assim, na raiz, isso é uma coisa só. E aí só vão para vertentes diferentes. E às vezes você acha que você curou uma coisa, mas será que você foi no fundo mesmo? Porque senão vai vir de outra forma. Um pode desencadear o outro. E na depressão é que nem entra essa questão que como a gente se deixa de lado, né? O peso ele vai estar envolvido. Porque ou você daí come em excesso, que o comer em excesso é uma fuga, ou você não come. Porque você não quer mais viver? Porque você literalmente se deixa de lado. Por que você tem que comer então? Por que eu vou me cuidar? Por que eu preciso colocar nutriente pra dentro? Né? Então eu tenho essas duas vertentes na depressão que acabam mexendo com o peso. A tua autoestima tá baixa, tá baixíssima a tua autoestima, né? Então pra quê que eu vou me cuidar? Por quê? Né? E aí, então assim, a depressão ela pode causar uma compulsão, mas a compulsão também pode causar uma depressão. E essas duas estão associadas com fatores emocionais. Né? A raiz vai ser... A raiz é a mesma. Até porque a compulsão, uma compulsão alimentar, ela é a mesma coisa que uma bulimia. Mas na bulimia você não... São extremos. Exato. Só que... Se tu for olhar, as características são as mesmas. Só que na bulimia você... força o vômito, né? Na compulsão não existe o forçar. Mas é só isso. Tudo os distúrbios, eles são muito parecidos e tudo com caráter emocional. Exatamente. Então, é bem importante ficar nessa vigia, né? E observando, até porque essa questão da depressão, ela tá associada, né? Eu acho que de alguma forma você tem ali algum problema que... Na verdade, eu acho que tudo que emerge à superfície, tudo que dói muito, é porque está implorando para ser visto. Então, assim, cara, se tu tá com uma dorzinha de ouvido, tá, uma dorzinha chata, daqui a pouco vai doer, pô, é pra tu ver. E é a mesma coisa. Então, às vezes, você, como você falou, já tava levando aquilo e tal, até que chegou num ponto que eu não levantava da cama. Então, é pra você mergulhar na questão de ver, e não algo só tá mascarar, pedindo. né? E não só usar medicação, porque na minha família tem pessoas que só se medicam. Sim. E a terapia? Fácil. Eu penso a terapia. Não, entender que a medicação é uma bengala que que é importante, mas tem um momento que você vai conseguir tirar a medicação. Não depender dela pro resto da vida. Ela é só uma bengala. Só que não vai ser do nada também que você vai tirar. Exatamente. Aí que tá, por isso que precisa da terapia, por isso que precisa de um aporte, né? Exato. Então, Laura, me conta, né, que você chegou aqui falando do teu diagnóstico de TDAH. E como é que foi? Foi antes, foi depois? Me conte. Não, eu já tive, pra falar a verdade, meu diagnóstico foi na época da faculdade, né? Só que eu tinha aquele negacionismo com medicação. Mas na hora pra estudar, você viu que tipo... Pra estudar, Então, assim, porque quem não sabe, né, a pessoa não consegue, ela não consegue focar numa coisa só, né? Ela fica
ela tem muitas ideias, tem muitas insights, e aí começa uma coisa, ai que legal, daqui a pouco começa outra, e tem uma dificuldade de terminar, né? Isso, dificuldade de terminar. E aí, isso foi na época da faculdade, e outra, também tinha muita questão do esquecimento de muita coisa, mas por que o esquecimento? Porque você não tá prestando total atenção naquilo. Então é como se tu falasse alguma coisa, de repente eu falei, mas o que tu falou mesmo? Tava pensando já em mil Ou coisas. tipo, Laura, eu te falei isso? Não, não falou não, falei, porque exatamente, tua cabeça tá pensando em outras coisas, eu às vezes tô olhando pra ti, tu tá falando comigo, eu não tô nem prestando atenção no que tu tá falando. Então pra mim eu tenho que fazer um esforço maior pra prestar atenção, sabe? E isso é uma coisa de você ficar se regrando o tempo inteiro. E aí na época da faculdade, eu fui na mesma psiquiatra que me trata hoje da depressão. Eu fui nela e aí ela me passou um remédio que é o Venvanse pra eu começar a tomar. Mas na época eu não queria depender de medicação, não queria aceitar. Na época da faculdade? Na época da faculdade. Eu não queria aceitar que eu teria que tomar algo. Aí, vida que segue, não tomei, enfim. Não tomei, naquela época não. Aí quando eu entrei, né, eu me formei, entrei no mercado de trabalho, enfim, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em consultório, numa empresa de um ano, né, unidade de alimentação e nutrição, e que é uma cozinha industrial. Então, realmente, era muita coisa, assim, minha vida ficou uma loucura, e além disso, eu dava assessoria para restaurantes. Então, eu peguei uma época que eu comecei a assessorar uns 3 restaurantes, simultaneamente, junto com a cozinha industrial e junto com o consultório. Então, minha vida tava uma doideira. E aí eu comecei, né, aqueles esquecimentos que eu não podia esquecer, enfim. E aí eu pensei, cara, eu tenho déficit de atenção, eu preciso ir atrás disso, porque começou isso tá me prejudicando no trabalho. E eu não tava dando conta da carga de trabalho também. E eu precisava me organizar, eu precisava finalizar, enfim, as coisas que eu tinha pra fazer. Fui atrás, comecei a medicação e fiquei 2 anos com a medicação. Esse ano eu, bonita, né, a pessoa, peguei e pensei, vou tirar a medicação. Ai, não acho que eu vi um médico falando que déficit de atenção é a doença do século, que todo mundo hoje em dia tem déficit de atenção, que não é bem assim, que isso é falta de disciplina. Pensei, vou exercitar minha disciplina. E tirei a medicação. Autocobrança de novo, né, Lara? Vou exercitar, não medicação pra quê? Exato. É muito de olhar pra essa questão, né, de a gente tá querendo sempre se exigir, não. Eu consigo, eu não preciso de medicação. Isso aí é falta de... É um chicotinho de novo, né, Laura? Tipo assim, não. Isso é falta de disciplina. Eu vou lá, eu consigo, é só eu focar. Eu dou conta, sem medicação. Aí tentou. Aí, tirou. Eu tô, né, agora que eu vou voltar com a medicação, porque eu levei uma bronca da minha psiquiatra, ela falou, o que você tá sabotando? Eu me sabotando? Ela é uma condição que você tem. Não é que é doença do século, é uma condição sua, você tem que aceitar. É a mesma coisa que quando você aceitou se tratar da depressão. É uma condição, você tem que se tratar. Melhora a tua qualidade de vida, porque melhora meu rendimento de trabalho, melhora tudo, na verdade. Né? Até se for olhar nas minhas relações, porque ninguém precisa ficar repetindo as mesmas coisas pra mim o tempo inteiro. Então ela falou, por que você tá se botando? Então eu vou voltar a tomar medicação, tô há 3 meses sem, tá fazendo muita falta pra mim. E agora eu entendi, cara, é uma condição. Vamos lá, se é pra depender da medicação pra melhorar a minha qualidade de vida, é isso aí. E teu rendimento, tipo, eu ouvi uma pessoa que tinha déficit de atenção falando sobre isso. Ela falou assim, cara, eu era algo do tipo, eu não queria tomar o remédio. Eu falava, não quero olhar pra isso, eu não tenho, apesar de ela se encaixar em tudo. Ela, não, eu não tenho, não quero porque eu vou ter que tomar remédio. Aí o medo da pessoa de tomar um remédio psiquiátrico é de se embotar, né? Tipo, não vou ser mais eu, vou ser um robozinho e tal. E aí, ela viu que, na verdade, ela tava sem... Quando ela começou a medicação, ela conseguia performar muito melhor e ela conseguiu ser ela mesma, só que sem sintoma, entendeu? Porque não era ela antes, era ela cheia de sintoma, de esquecimento, de falta de foco, disso e aquilo. E agora não, agora sou eu, só que sem esses sintomas, eu consigo focar e terminar, eu consigo... Então é muito melhor. É muito. Nesse caso. Então, o que eu tô sentindo falta na minha produtividade, realmente, né? Que nem eu falei, eu tenho isso de não conseguir finalizar as minhas coisas, porque eu tô cheia de ideia, tô com muita coisa na cabeça, eu tô fazendo negócio, mas isso aqui, então vamos lá, não sei o que. Quando eu vejo, meu Deus, eu tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, meu Deus, sabe? E você sofre de ansiedade? Já sofreu de ansiedade? Já, eu tive, inclusive ano passado, né? Tive crise de ansiedade. Mas daí quando você tava depressiva? Quando eu tava com depressão, esse ano também. E aí que vem a parte... antes disso, não?
Não me Não recordo. se considerava uma pessoa ansiosa? Não, assim. Agora, depois de formada, né, que vem as responsabilidades, Nossa, total. prazos, né, a gente quer também ser a super poderosa, que vem a questão da ansiedade. Então, o que eu tô focando mais, até em terapia a gente tá trabalhando isso, mais fazer umas atividades como a respiração, né, entre a parte de meditação. Então, botando isso pra minha vida agora, uma coisa que eu deveria ter colocado a tempo, né? Mas assim, tudo na hora certa Tudo na hora também, certa, né? tudo. Ó, autocobrança. Eu devia. Mas assim, ó, que legal você trazer essa questão, porque é uma questão que eu nunca externalizei, até com as minhas amigas, eu acho. Mas é uma questão que eu sozinha aqui penso muito, assim, eu penso muito, que é desde que eu me formei, a minha vida mudou bastante em vários sentidos, por conta de autocobrança, por conta de prioridades terem mudado. E é muito louco, assim, sabe? Porque em relação a tudo, assim. E eu fico vendo, assim, hoje eu vejo mulheres mais velhas diferentes, porque eu lembro que me dava uma certa raiva, assim, quando as pessoas vinham e falavam assim, porque quando eu tinha tua idade eu era magrinha, porque quando eu tinha tua idade eu tinha esse corpinho. Eu falava, gente, eu vou continuar tendo, vou continuar me cuidando. Só que o que acontece? As tuas prioridades ao longo da vida vão mudando. Tem questão de metabolismo? Tem. Só que eu vejo que muitas pessoas, principalmente mulheres, param de se cuidar também depois de uma certa idade, porque as prioridades... E aí quem tem muito, assim, terra que é super produtiva, tipo a gente, assim... Não, agora me formei. O quê? Minha prioridade é, ser a melhor profissional que eu puder, abraçar o mundo, fazer tudo porque eu consigo e tal. E aí você vai deixando várias outras coisas de lado e isso vai trazendo o quê? Ansiedade, vai trazendo, né, essa coisa de sufocamento mesmo. E que entra muito aí a comparação, né? Ainda mais em tempos de rede social, a gente sempre acha que o outro tá dando conta de tudo e a gente que não tá dando conta. Que o outro finaliza tudo que ele começa, é a gente que não consegue finalizar. Quando na verdade, porque não é uma coisa que tu abre, assim, sai falando, nossa, comecei tal coisa, não consegui finalizar, não dei conta. Não, mas quando você vai conversar, você vê que isso é extremamente normal, né? Claro, não é pra ser a regra, não dar conta dos prazos, mas acontece de às vezes você não dar conta de prazo. E acontece com todo mundo, né? Com todo mundo, exato, que não é falado. Então você entende que isso é mais normal e então tá bom. Então muito de uma ansiedade eu vejo que vem muito de comparações. Sim, muito total. de olhar que o outro dá conta e você não. Sim, com Aquela certeza. profissional é melhor que eu, então eu sou uma péssima profissional. Entende? Não, e em tudo, né? Porque a gente se compara em tudo. E eu falo que é quase impossível a gente não se comparar. Porque a gente é ser humano e a gente tá aqui, a gente, e a gente começa a se comparar. Aí a gente tem que estar o tempo todo se lembrando. Opa, história diferente, vida diferente, eu não sei do contexto. Eu acho que pra ficar mais leve, a gente tem que pensar em se inspirar e não comparar, mudar a frase. Quando você se compara, você automaticamente você está se colocando para baixo. Você está se inferiorizando, de certa forma. Agora, quando você se inspira, sai até um peso. Eu me inspiro, eu não preciso ser igual a ela ou melhor que ela. Mas olha só, eu posso pegar alguns pontos legais e trazer isso pra mim. Exatamente. Né? Então isso já te traz uma leveza. Traz uma leveza. Até porque essa pessoa tá mostrando uma parte, provavelmente ela também não deu conta de uma coisa, provavelmente ela tá mal naquela coisa, só que você só não tá vendo. Só você não tá vendo. É isso que eu falo, em termos de rede social, tudo é perfeito. Então é por isso que cada vez mais tem depressão, tem ansiedade. Eu acho que muito se atribui à rede social. Sim, com certeza. Porque você abre, é um cardápio pra você ficar lá se comparando, pra você ir lá ficar se diminuindo. E não tem, é só se você escolher. Não. Você vai fazer isso porque assim, de modo geral, você vai olhar, poxa, que legal e tal. Só que às vezes você vai acordar num dia que você tá de TPM, um dia que você tá meio mal, e você vai se comparar. Você vai ver uma coisa ali, você vai lá, putz, meu Deus, e eu aqui não fui, e eu aqui não isso. E eu acho que não é a responsabilidade da pessoa que tá postando, a responsabilidade é sua, de como que você tá escolhendo enxergar aquilo, sabe? Porque às vezes eu vejo pessoas se justificando, então, eu não posto muito eu fazendo treinos, porque eu acho que isso pode ser um gatilho pra você se autocobrar. Poxa, aí a gente não vai fazer nada, a gente nunca vai inspirar ninguém, a gente nunca vai ajudar ninguém, se tudo pode ser um gatilho. Porque pode ser tanto um gatilho pra uma coisa ruim pra você se autocobrar,
comparar, você se autocobrar, quanto pra uma coisa legal. Pessoa, tipo, putz, ai, que preguiça. Ah, não, ela tá entrando. Eu vou também. Sabe? Tipo, ai, já me deu um up aqui, ela tá feliz e eu vou ficar feliz também. Sei lá, entendeu? Então, acho que é muito da responsabilidade do próprio leitor ali, do próprio consumidor, nós mesmos, de como que a gente tá olhando aquilo. Orar e vigiar de novo. Né? É verdade. E, Laura, o quanto foi... o que você fez, assim, além de medicamento e para essa parte espiritual que te ajudou também no período? Então, você ficou um pouco longe das redes sociais? Fiquei. O que mais? Fiquei longe de rede social. Primeiro por essa questão de comparação, porque naquele momento eu não conseguia... Eu me cobrava tanto por postar no Instagram por conta do meu trabalho, enfim... que eu pensei, cara, não é o momento mesmo. Primeiro eu, sabe? Eu comecei a entender isso. Primeiro eu não vou botar minha cara aqui a tapa, sendo que eu não tô legal mesmo. Eu vou estar passando uma coisa que não sou eu, é uma coisa falsa e eu quero passar a verdade. Então eu deixei total de lado. Tive mais momentos com a minha família. Então eu tava vindo de uma carga de trabalho muito pesada. Então eu comecei a dar valor mais para esses momentos, que são os momentos que estavam me preenchendo realmente. Então, isso é muito importante, né? Dei uma segurada em festa ali, né? Para viver mais momentos. Que festa eu amo, sou festeira, gosto, adoro sair. Mas tem a sua parte vazia também. Tem a parte também da energia, que quando tu tá saindo, quando envolve álcool nos lugares. Tem lugares que você frequenta que sabe que tem pessoas usando droga. Então, isso... baixa essa energia também. Então eu comecei a cuidar muito da minha energia. Assim, quando eu vi que eu tava bem, aí eu voltei a sair. Quando eu vi que tava mais na hora, né? No dia do meu aniversário ano passado, eu tive uma crise de ansiedade horrível. Que eu tava muito mal. Foi no início do meu tratamento, que foi quando eu falei que dá uma baixada. Eu tava começando a tomar medicação. E eu tinha combinado com as minhas amigas, a gente numa festinha ali na Brava. E marquei horário, acho que eu marquei 4 horas. Chegando perto do horário, veio uma... Ai, meu Deus, não devia ter marcado isso, não devia ter marcado, meu Deus, não vou conseguir. Isso foi na hora que eu fui tomar banho. Sentei na privada, pelada, tava pelada, entrando no banho. Sentei na privada e me debrucei a chorar. E eu pensei, eu não posso ir assim. Mandei mensagem pra minha amiga. Por favor, desconvida todo mundo. Mandei a lista das pessoas que eu tinha convidado. Desconvida. Mas o que tá acontecendo? Desconvida, eu não vou conseguir. Resumindo, eu fui aparecer lá por 7 horas da noite, linda, pomposa, sorrindo, aquela coisa que ninguém nem imaginava, que 3 horas antes eu tava debruçada, em cima da privada, chorando, toda abraçada, né? Aí essa questão do meu aniversário que eu te falei que não tava bem, foi aí que eu vi o quanto eu tinha que dosar a minha energia, naquele momento. Eu pensei, cara, isso que era o dia do meu aniversário, né? Geralmente eu amo fazer aniversário, só que eu não tava com uma energia legal, eu tava com uma energia baixa. Ainda assim, fui para um lugar cheio de pessoas que consomem energia. No outro dia eu pensei, não, peraí, não, eu realmente preciso dar uma segurada, não é o momento. Então, quando eu vi que eu tava melhor, eu tava com mais energia, aí sim eu voltei a sair. Então, isso foi bem importante. E não deixei de praticar atividade física. Isso que eu ia te perguntar, né? Super importante. Atividade física nesse momento. Não deixei de lado. Diminuí frequência, mas não deixei a atividade física de lado. E aos poucos voltei a me alimentar melhor, aquela coisa. Automaticamente as coisas foram se Mas, muito importante, quando você entra num processo depressivo, você meio que... eu tive que parar de trabalhar, né? Eu fiquei 2 meses afastada. Então, o que aconteceu? Eu perdi minha rotina. E pra voltar... Tu ficou 2 meses afastado do consultório? Do consultório. Tu já não tava mais, né, na empresa? Da empresa eu não tava mais. Ah, tá. Mas do consultório eu tava afastada. Então, assim, o que é muito importante? A questão de voltar a ter disciplina. Porque quando a gente tá numa depressão e a gente começa a melhorar, a gente já começa a se cobrar de novo pra voltar à rotina, que tem que voltar a trabalhar, né? Os boletos não pararam. Sim. Né? Então, assim, só que o processo de voltar a se disciplinar é um desafio também. Também, não é porque um dia você foi disciplinada que ali você vai voltar assim, ó, disciplina, né? Rotina. Não. Então, eu falhei muitas vezes. Mas é aquela questão de não desistir, mas teve vários dias, assim, que eu demorei muito pra regular meu sono. Sabe? Sono é uma coisa que pega bastante na depressão. Pra falar a verdade, eu fui conseguir regular meu sono fazem 3 meses. Você chegou a tomar remédio, não? Tomei melatonina. Ah, tá.
Mas não cheguei a tomar nenhum medicamento. Então, assim, o meu sono faz 3 meses que eu regulei de voltar a dormir cedo, sabe? Porque eu tava indo dormir de madrugada, eu tava dormindo 4, 5 horas. Então, um passo por vez, né? Então, assim, fui me regulando, voltando a ter rotina. Não me cobrava em acordar tão cedo, tipo assim, né? 7 horas da manhã. O que minha psiquiatra pedia é que fosse antes das 8h30 da manhã, até por causa do ciclo circadiano. Mas, então assim, se acontecesse de eu acordar às 10 da manhã, tá tudo bem, né? Então vamos dar conta do resto do dia e vamos tentar fazer o que dá. Eu acho que como você, eu sou uma pessoa assim, muito disciplinada e é uma linha muito tênue entre disciplina e ser um carrasco, sabe? Tá, até onde é disciplina e até onde eu tô indo além, né? Então, de novo, ficar... Como é que tá a minha energia? Como é que eu tô hoje? Né? Até é engraçado que ontem eu falei uma coisa pra minha mãe, que a minha mãe costumava me falar. Ela tava com início de gripe, assim, tava bem ruimzinha, tipo, na cama, e era a hora do personal, o personal tava vindo e ela tinha que ir, né? Então ela falou, mas eu tenho que ir, eu quero ir, mas eu não tenho como. Eu falei, mãe, tá tudo bem. Mas eu tinha que ir, eu queria ir. Eu falei, mãe, tu não tá legal, né? Não se cobra, não força. E assim, claro, ali eu conseguia ver, né, que ela tava realmente mal. Mas às vezes você simplesmente tá sentindo, né? Poxa, eu vou gripar, que ainda você não tá caindo de cama, eu acho que eu vou gripar. Pô, será que, né, eu posso dormir mais um pouquinho? Será que hoje não vale a pena? Essa semana aconteceu isso comigo. Antes eu era muito carrasco. Ultimamente, assim... mudou um pouco, assim. Eu tive essa virada muito no caso, você teve a depressão ali, que foi esse ponto-chave pra você se equilibrar. Eu tive o meu pai ter ficado doente, isso trouxe muita coisa, assim, pra mim, né? Em relação ao trabalho, de tentar me equilibrar. Então hoje, depois disso, eu não tava conseguindo dormir direito nesse final de semana, não tinha dormido direito. Fui dormir tarde no domingo. Na segunda eu comecei a trabalhar cedo e tal, e daí na segunda noite eu tava muito cansada de sono mesmo. E no outro dia eu tinha yoga super cedo. Eu acordei no outro dia e falei, não. E se fosse em outros tempos, eu vou. E aí tá, não acordei super tarde, acordei tipo, sei lá, acordei no mesmo horário, só não fui no yoga. Fiquei fazendo minhas coisinhas, tranquila. Cara, a minha semana fluiu, sabe? Talvez se eu tivesse me... autocobrada, não, vamos. Agora eu estaria assim, tipo, mais cansada ainda. Olha, então, como uma linha tênue, né? É importante se acolher, né? Por que, vamos supor, porque se você viesse pedir uma opinião, Laura, eu não quero, eu não tô bem, o que eu te falaria? Não vai, se acolhe, se respeita. Agora, se fosse eu pra mim mesma, vai, tem que ir. Olha como a gente é duro conosco, e, né? E assim, é aí que eu falo, né? É muito autoconhecimento e é muito de você ver o que é autossabotagem e o que é a sua energia, né? O que é a mente te falando e o que você tá sentindo. Pra mim, assim, como que eu tô me sentindo é o meu guia real. Porque é como você falou, poxa, hoje tava frio, preguiça, mas foi tão bom. Porque assim, era a mente te falando. Não era assim, poxa, minha energia não tá legal, eu tô com dor, eu tô isso, eu tô um pouco assim... Não foi uma coisa. Então eu acho que é um bom guia, né? A gente vê como que a gente tá se sentindo ao invés do que a gente tá pensando. E a gente tem que lembrar que sabotadores, né? Eles são... É proteção, né? Entre aquela questão de conforto. Então sempre vai ter aquela vozinha num desafio falando, não faz isso. Daí eu sempre penso, eu vou com a voz contra. Então hoje de manhã, mas tu tá bom. Não, mas eu vou, eu que mando isso aqui, eu vou. Entendeu? Só que também entra a questão do acolhimento com nós, ser gentil com nós mesmos, né? Não tô legal, realmente, assim, que não é uma sabotagem, não, tá tudo bem. Então, a gente tem que se acolher, aprender a se acolher, que não é fácil. Não é fácil. Ainda mais a gente que se cobra o tempo inteiro. E eu acho que é mais fácil quando a gente tem uma justificativa. Porque, por exemplo, assim, quando meu pai tava doente, a vida virou de ponta cabeça, todo mundo ficou péssimo, enfim, lá em casa. E aí, eu falava assim, não, eu me acolho porque eu estou passando por algo muito difícil. Eu me acolho porque estou passando por algo muito difícil. E aí o meu pai teve um tempo que ele ficou estável da doença, assim, um tempo muito feliz pra gente, que foi justamente o tempo da pandemia. Pra mim foi um dos melhores anos, porque meu pai tava super bem. Então tudo fluiu muito bem. E eu falava, não,
agora eu tenho que estar bem. Ué, meu pai tá bem, não tem nada de ruim acontecendo. Eu, hein, vai acordar cedo, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Ué, Bárbara, teu pai tá bem, tá tudo bem. E a mesma coisa quando ele veio a falecer. Aí teve um momento que ali eu me respeitei do luto, mas depois eu, tá, Bárbara, agora não tem mais por que você tá triste, você não tá sofrendo. Vamos, por que você tá mal? Não. Então, assim, cuidar das justificativas, né? Porque não é porque o meu pai tava doente que eu tinha que me respeitar. Não é porque eu tinha perdido meu pai que eu tinha que ir com calma. É sempre assim. A gente sempre tem que se respeitar. Não precisa estar algo acontecendo na nossa vida. Não preciso estar depressiva numa cama pra eu resolver que hoje eu quero acordar às 7h30, às 8h, entendeu? Então, é importante isso, né? A gente se relembrar de ser gentil conosco, né? Exatamente. A gente é muito gentil com os outros. E quando é pra ser gentil com a gente, será que a gente tá sendo? Exatamente. Né? É isso. Mas é bem importante essas reflexões. Eu tô muito feliz que você veio aqui e compartilhou conosco um pouquinho do que você passou. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Como eu te falei, acho que vai ter mais relatos ainda, porque é muito... É um grande serviço que você faz, assim. Eu acho que é como você falou, a gente vem aqui pra Terra pra evoluir. Meu terapeuta que fala, você acha que você tá aqui de férias? Você não tá aqui de férias. Você não tá aqui pra ficar comendo coisinha gostosa, sorrindo, pulando, fazendo viagem. A gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra evoluir. E você tá trazendo essa sua evolução, esse processo que você passou, é um servir também, né? Porque com certeza tá trazendo uma luzinha no coração de quem tá vendo. E fico muito feliz que você tá melhor, que você tá bem, que você conseguiu, né, ir pelos caminhos certos pra você poder inspirar também outras pessoas e poder ajudar cada vez mais. Com certeza. Que eu continue ajudando na nutrição, né? Com certeza. Porque dentro do consultório eu consigo hoje identificar algumas pessoas que estão aí, encaminhar, orientar, procurar. Mas fora também, né? Com certeza. Pessoas que às vezes vêm pedir ajuda, enfim. Exato. Aí que tá. A gente tem a nossa profissão, mas a gente tá servindo o tempo todo, né? Então... Não só na nossa profissão. Exatamente. É sempre além. Por isso que eu falo, os nossos pacientes, eles vêm por atração, né? Porque eles se atraem pela nossa energia, por algo que eles viram na gente, que se identificaram. E aí, se a pessoa se identificou e bateu com você... É porque você pode ajudar de todas as formas, né, que estiverem ao seu alcance. Eu concordo contigo. Muito obrigada. Obrigada, muito feliz. Obrigada. Fala seu Instagram aqui pra todo mundo, vai estar aqui embaixo, mas fala para as pessoas irem até lá. Eu acho que tá salvo ainda esse seu relato. Tá salvo. Não vou tirar, vou deixar ali pra sempre. Sim. O meu Instagram é Laura Brajo Nutri. Maravilhosa. Tá bom? É só descer um pouquinho, tá ali, então, tem um vídeo. Acho que tem naquela parte de videozinhos, né? Isso, ali dá pra encontrar. É um vídeo de agosto de 2021. Agosto de 2021. Legal, Laura, muito obrigada. Obrigada, amor. Obrigada. E tudo de bom pra você. Até a próxima.